Meu nome é Vitor Fontana, eu sou pai da Lara, marido da Bruna e estou na equipe ministerial, na equipe pastoral da Comunidade da Vila, que é uma igreja presbiteriana em São Paulo capital. Se você estiver passando por São Paulo capital e num domingo quiser visitar uma igreja, fica o meu convite para você fazer uma visita lá na Comunidade da Vila. A gente fica do ladinho do Shopping Eldorado e da Estação Faria Lima do metrô. Então, lugar de fácil acesso, tranquilo de chegar, fácil de sair também. Se você estiver passando por lá, vai ser muito bem recebido pela gente, tá bom? Então, vamos lá. O tema é poesia no Antigo Testamento, é isso, Léo? Corretíssimo. E eu estou sendo gravado, cara. Isso é uma arapuca. Isso é um problema. Mas vamos lá, vamos falar então de poesia no Antigo Testamento. A primeira coisa que eu queria estabelecer como um pressuposto aqui para a gente tratar da questão da poesia no Antigo Testamento é o seguinte: uma coisa é poesia, outra coisa totalmente diferente de poesia, mas pertencente ao mesmo reino, é poema. Poema e poesia não são a mesma coisa, tá bom? Então, batatinha quando nasce esparrama pelo chão ou espalha a rama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração, é um poema, certamente é um poema. Tem rima, tem métrica, é um poema. É poesia? Depende, quão poético você acha que é isso? Poética e poesia tem a ver com uma disciplina extremamente complicada da filosofia chamada estética, tá? E estética não é uma discussão sobre a sua igreja ter parede preta ou ter vitrais. Estética é uma discussão sobre aquilo que é belo ou deixa de ser. A discussão sobre a sua igreja ter parede preta ou ter vitrais é uma discussão da ordem da cosmética, que pode também ser estética. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Poesia, cara, diz respeito a tudo aquilo que tem uma intencionalidade estética de produzir algo que é belo. Então, se alguém perguntar para você ou para mim quanto de poesia que tem no Antigo Testamento, ou em que medida o Antigo Testamento ele é poético, eu diria para você, ele é 100% poético. Tudo no Antigo Testamento é poesia. Embora nem tudo no Antigo Testamento seja poema, tá? Tudo no Antigo Testamento é poesia, embora nem tudo que está no Antigo Testamento pertença ao gênero literário poético em que se categorizam os poemas. Então, nem tudo tem refrão, nem tudo tem estrofe, nem tudo tem rima, nem tudo tem métrica, e nem tudo tem recurso literário típico de poema dentro da cultura hebraica, embora tudo no Antigo Testamento seja, num sentido aristotélico da palavra, num sentido estético da palavra, num sentido filosófico da palavra, tudo no Antigo Testamento é poético, porque não tem uma linha do Antigo Testamento que não tenha sido escrito sem uma preocupação deliberada com a aparência e a beleza daquilo que está sendo escrito. Quando você escreve um e-mail para o seu chefe, dane-se a beleza do e-mail. O que você está preocupado é, em alguma medida, em seguir determinados padrões retóricos, determinados padrões de etiqueta corporativa, para que ele leia e entenda aquilo com clareza.
Os autores do Antigo Testamento nem sempre estão preocupados com clareza, nem sempre estão preocupados com protocolos de etiqueta, mas sempre estão preocupados com estética. E é por isso que o texto bíblico do Antigo Testamento, quando você vai ler ali, tem hora que o tradutor joga um lance para você com uma aparência meio cortesã, uma aparência meio cheio de pompa, porque ele é. O texto do Antigo Testamento é cheio de pompa. O profeta, quando ele se julga meio depletado dessa capacidade estética de escrever cheio de pompa, ele se questiona e fala: será que eu sou profeta mesmo? Será que eu deveria? Jeremias, tá? Se comparar a habilidade estética de Isaías e de Jeremias, Isaías é um douto, Isaías ele é um cara cheio de repertório estético, Jeremias nem tanto. Entretanto, Jeremias, sabendo disso, ele se questiona na sua capacidade de ser profeta. Então Deus o capacita para sê-lo, mesmo que ele não tenha a mesma habilidade de outros, tá? Então, quando a gente fala de poesia no Antigo Testamento, num certo sentido, o Antigo Testamento inteiro está repleto de poesia, dentro de diversos gêneros literários, que incluem poemas, mas nem sempre são poemas. Então a gente vai ver poesia no Antigo Testamento, por exemplo, dentro de narrativas. A maior parte do Antigo Testamento é narrativa, e dentro dessas narrativas a gente encontra recursos literários, sofisticação poética, requinte e repertório de escritor sofisticado. Vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Nas narrativas do Antigo Testamento, quando os autores do Antigo Testamento estão contando história, com frequência você vê um recurso chamado jogo de palavras, ou trocadilho, se você quiser. Eles abundam no Antigo Testamento. O problema é que jogo de palavras, se você não conhece o hebraico, você não vê. Mas eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Logo no comecinho da Bíblia, a serpente ela é descrita como astuta, esperta, arum, certo? Arum, em hebraico, é astuto, esperto, pode ser usado nos dois sentidos, tanto para uma pessoa inteligente, quanto para uma pessoa que faz uma esperteza malandramente, cara esperto. Desculpa, o sotaque carioca foi meio preconceituoso agora, mas manja o mundo dos espertos? Então, arum, quando essa palavra no hebraico usada para falar de esperto, ela ela serve para descrever essa realidade aí, tanto para você elogiar alguém como inteligente, quanto alguém que sabe passar a perna em alguém, ou que tenha malícia para não ser passado para trás. A serpente, ela é arum, nesse sentido. E aí, o plural de substantivos masculinos no hebraico é geralmente im, é im. Quando você encontra uma palavra no hebraico que termina com im, geralmente é um masculino no plural. Por exemplo, sus, cavalo, susim, os cavalos. Beleza? Beleza? Então, homem e mulher plural. Eles querem ser astutos, como a serpente. Eles querem ser arumim. Só que arumim, em hebraico, é o plural de erom. E erom quer dizer pelado. Então, querendo ser arum, eles se descobriram arumim, mas não são espertos, eles são pelados, tão espertos, tão inteligentes, que nem sabiam o que era estar nu. E olha só como aí você tem um trocadilho, o plural de erom, arumim, aparecendo num jogo de palavras com arum em vez de erom,
E ao mesmo tempo você tem uma finíssima ironia. Esse é o tipo de coisa que aparece no texto hebraico o tempo inteiro. Não precisa você ter um poema para você ter esse tipo de recurso literário, requinte literário. O jogo de palavras, a ironia, o sarcasmo, o texto bíblico é repletíssimo disso. Em especial, o texto da Bíblia hebraica, o texto do Antigo Testamento. Quando eu falar Bíblia hebraica, eu estou usando aqui como sinônimo de Antigo Testamento, embora não seja bem um sinônimo, tá, gente? Antigo Testamento e Bíblia hebraica são dois conjuntos de livros que comportam os mesmos documentos. O nosso Antigo Testamento tem os mesmos livros da Bíblia hebraica. Só que a Bíblia hebraica dispõe esses livros em uma ordem diferente, tá? Mas quando eu usar aqui, eu estou usando como sinônimo. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, então o Antigo Testamento você conhece a ordem na qual o Antigo Testamento se dispõe no cânon bíblico protestante que você tem em mãos. A Bíblia hebraica, que é a Bíblia que os judeus usam hoje, tem exatamente os mesmos livros, sem os 7 apócrifos que se encontram na Bíblia católica, e esses mesmos livros, eles obedecem uma ordem diferente, a ordem do que a gente chama Tanakh, que é um acróstico, que é outra coisa que aparece no texto bíblico o tempo inteiro. E esse acróstico, ele é um acróstico que diz respeito a Tanakh, é Torá, Neviim e Ketuvim. Então tem duas palavras no plural aqui, ó, Neviim, o plural de Navi, profeta, ou os profetas, e Ketuvim, o plural de Ketub, escrito, os escritos. Então você tem Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, esses são iguais, os nossos, na mesma ordem, inclusive. E esses 5 primeiros livros da Bíblia, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também obedecem uma espécie de ordem de sofisticação poética. Em hebraico, a gente não fala Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente fala Gênesis, Breshit, no princípio. E esteticamente, o livro de Gênesis ele é organizado em Toledot, que são princípios de histórias. Então você tem no princípio criou Deus os céus e a terra, mas depois você tem outros princípios. O princípio da história de Adão, o princípio da história de Noé, o princípio da história de Abraão, que é o eixo central em torno do qual o livro de Gênesis inteirinho está organizado. Depois de Bereshit, você tem Êxodo, que é Shemot. Essas são as palavras. Mentira. Esses são os nomes. As palavras estão mais tarde, Vitor. Oh, não erra. Shemot, esses são os nomes. E então você vai perceber que no livro de Êxodo, o livro de Êxodo ele é organizado em torno da importância dos nomes daqueles que compõem o povo de Israel. Você tem um faraó que não se lembra do nome de José. E esse faraó a gente desconhece o nome. E então, logo na sequência, a gente é apresentado aos nomes de duas parteiras. Dentro da classe mais inferior ali no Egito, você tem os nomes delas revelados, Sifra e Puá, mas o nome do faraó, que é a pessoa mais importante do Egito, esse nome a gente não conhece. Até que a gente tem, então, Moisés diante da sarça ardente e ele pergunta a Deus, mas Deus, qual é o seu nome para que eu apresente ao povo de Israel? E Deus revela o seu nome. Eu sou Yahweh, o Deus de Israel. Ora, o nome do faraó você desconhece, mas o nome do Deus de Israel, esse se fará conhecido. E então o conflito entre esses grandes nomes é desenrolado no livro de Êxodo. O próprio título do livro é poético, Shemot. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Vaikra.
e ele chamou. E todo o livro é organizado em torno desse chamado de Deus para um povo impuro apresentar-se puro diante de si. Mas, em primeiro lugar, é ele que chama esse povo para estar ao seu redor. O livro se organiza em torno disso. E então nós temos números que na nossa Bíblia chama números por causa dos diversos censos e da numeralha do livro mesmo. Mas o livro se organiza tematicamente em torno do deserto e por isso ele é chamado em hebraico de Bamidbar, no deserto. E por último, agora sim, essas são as palavras. Essas são as palavras de Deus, as leis, os estatutos que vocês devem respeitar. É o livro de Deuteronômio. Devarim. Essas são as palavras. Plural de davar. A palavra, que em hebraico é masculino, por isso o plural. Devarim. Então, vai vendo que a poética do Antigo Testamento ela está presente na narrativa, ela está presente no recurso literário, ela está presente na sofisticação, ela está presente até mesmo nos títulos dos livros. O Antigo Testamento ele é organizado de maneira poética, ele é inteiro construído para ser bonito, ele é inteiro construído para ser belo, ele é inteiro construído para te fazer um pensador requintado, diferentemente dos edomitas, aquele povo meio chucro, meio ignorante, aquele povo que não reflete muito bem. Os edomitas, aqueles primos ali que são meio brutos, entendeu? Cara, eles são gente que não tem prazer no intelectual e no cognitivo, sabe? Aliás, tem uma história que conta isso. Era uma vez dois irmãos e eles, gêmeos, nasceram juntos, disputavam o favoritismo do papai e da mamãe. Papai gostava daquele gêmeo que caçava, era peludo, era um homem de guerra, era um homem viril. Mamãe gostava daquele gêmeo que ficava em casa, cozinhava muito bem, e era dado às letras e à música. Eu estou falando de Esaú e Jacó, eu estou falando dos filhos de Isaac e Rebeca. E Esaú e Jacó, Alberto Cavalcante está falando de Machado de Assis? Tem um romance de Machado de Assis, Esaú e Jacó, que vale a pena ser lido. Então, Esaú e Jacó, os da Bíblia, não os de Machado, eles entram numa disputa, numa rivalidade. Um dia Esaú sai para caçar, volta morrendo de fome, e a parte dele na herança do pai ele troca por um prato de lentilha. Você conhece essa passagem? O que talvez você nunca tenha reparado, porque se você tiver uma boa tradução, provavelmente isso vai estar na nota de rodapé, mas está no hebraico, é que Esaú ele chega para Jacó e fala assim: me dá esse Edom, dá esse treco vermelho. Nem treco não tá lá, não tá sopa, não tá lentilha, não tá guisado, não tá caldo, não tem nem substantivo. Me dá esse vermelhão aí, me dá essa bagaça vermelha que você tá fazendo. Rude, hostil. E aí, quando a gente traduz o texto hebraico, a gente não tem coragem de traduzir do jeito que tá, porque no texto hebraico é isso: me dá essa bagaça, me dá esse vermelho aí, me dá esse Edom. Então Esaú passa a ser chamado a partir de então de Edom, tá?
E qual que é o lance dele ser chamado de Edom e dos seus descendentes serem Edom? São os edomitas, esses caras cuja história de origem é uma história de alguém bruto que não sabe resolver as suas próprias questões, que não sabe perceber qual que é o valor de uma herança, que não sabe perceber que a primogenitura é mais importante que um prato de lentilha, e de alguém que perde a benção do pai, porque é um cara que casa mal, com mulheres que perturbam Isaac e Rebeca. Cara, é um problema, é um brutalhão. Mas eis de novo o requinte literário, cheio de ironias, tratando do nome de Edom como alguém brutalhão numa narrativa. Então, quando você quiser olhar para a poesia no Antigo Testamento, você vai ter que olhar para essas coisas. Você vai ter que olhar para o trecho de Juízes, que você tem um rei estrangeiro obeso. E ele é tão obeso, tão obeso, tão obeso, que quando ele vai ser assassinado, o gládio usado, o punhal usado para matá-lo, a pequena espada usada para matá-lo, se perde no meio da banha. E aquilo é uma crítica ao povo de Israel, que era dominado por alguém incapaz de se locomover de tão gordo e engordou com o trabalho de vocês. Isso é o autor de Juízes contando uma piada do século XX. Sua mãe é tão gorda, tão gorda, tão gorda, que a marca do cinto dela é Equador. E alguém do politicamente correto talvez queira ficar escandalizado com isso. Mas o ponto é, o texto bíblico ele é estético e poético até mesmo para ser escarnecedor. E ele de fato é. E aqui, perceba, eu praticamente não saí do começo da Bíblia, hein? Tô falando de Gênesis, de Juízes, comecinho da parada, tá? Então, quando a gente fala do texto bíblico como poético, ele tem esse requinte estético que nem sempre é nobre. Às vezes ele é sarcástico, às vezes ele é escarnecedor. Mais para frente, no livro de Reis, você vê Elias usando desse processo de ironia, de sarcasmo, de piada. Cadê o Deus de vocês? Por um acaso ele estava ali no banheiro? Ele estava aliviando o ventre? Cadê os deuses de vocês? Eles estavam ali. Eles ficaram com tanto medo de Yahweh que eles tiveram que ir ali fazer número 2. Então, por vezes, essa poética do Antigo Testamento, ela vai por uma via cômica, irônica, sarcástica, que às vezes nós não estamos dispostos a ir. Mas é poesia. Porque o texto do Antigo Testamento é inteiro poético. É tipo Gregório de Matos, Davi. É tipo Gregório de Matos. Várias vezes. Várias vezes. E aí a gente se surpreende quando Jesus faz uso desse tipo de estética. Ele faz, lógico que faz. Pô, você tá falando do cisco no olho do outro, tem um galho, uma trave, uma viga de madeira no teu olho. É Jesus usando desse mesmo tipo de recurso, de hipérbole, de ironia, ao mesmo tempo, inclusive, de um certo sarcasmo. Rapaz, você tá falando do cisco do olho dele. No teu olho, cara, tem uma viga de construção. Ou então, discípulos, é por isso que eu digo para vocês, é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
E aí, quem acha que Jesus era um filósofo estoico, vai ficar querendo achar um jeito de alargar o buraco da agulha, ou de diminuir o camelo para fazer ele passar, porque não é possível que Jesus ia usar de sarcasmo, de ironia e de hipérbole. Não, ele usa o tempo todo. No Antigo Testamento também. É a cultura hebraica, ela é assim até hoje. Tem uma piada de humor hebraico, e aqui eu peço licença, porque uma coisa é o judeu fazendo blague de si mesmo, outra coisa sou eu sendo um antissemita. Não, eu estou citando aqui humor judaico, tá? Eles mesmos contam isso. Sabe qual a diferença da mãe italiana e da mãe judia? A mãe italiana olha para o prato, para a criança e diz assim: come isso, senão eu te mato! Cáspita! E a mãe judia diz assim: se você não comer, eu me mato! Dramática, como italiana também, mas por um outro lado. Porque faz parte da cultura hebraica a hipérbole, faz parte da cultura hebraica a ironia, fazia parte no mundo bíblico, faz parte até hoje. Faz parte o sarcasmo. Chega lá, temos um novo rei. Temos um novo rei. O livro de Reis vai narrar a chegada desse rei grandioso. Acabou o reinado de Davi, temos agora Salomão. Então, Salomão tinha muitos cavalos, Salomão tinha muitas carruagens. E você olha o livro de Reis falando desses muitos cavalos, essas muitas carruagens que Salomão tinha, e você fala, nossa, que rei grandioso. O autor de Reis aqui está elogiando Salomão. Tava não. Você vai lá ler em Deuteronômio, quando vocês tiverem um rei, não tenha ele muitos cavalos, nem muitas carruagens. O que é isso? É o autor de Reis dizendo que Salomão estava errado desde o começo. Mas ele disse sem dizer. Por quê? Porque o texto bíblico é inteiro poético, o tempo todo. Então Salomão vai lá, na sequência, praticamente a mesma passagem, né? Na perícope mais estendida, aí Salomão começa a construir o templo de Salomão, né? E já é sugestivo a gente chamar do templo de Salomão e não de Deus. Por que, que a gente chama de templo de Salomão? Porque aí o autor de Reis vai descrever o tamanho do templo e o tamanho do palácio de Salomão. Salomão constrói o templo e depois constrói o seu próprio palácio. E o palácio tem o dobro do tamanho do templo. O autor de Reis não vai dizer para você assim: Salomão era um hipócrita, Salomão era um safado, Salomão era um sanguinário. Ele era tudo isso. Ele era tudo isso. Era um Muammar Gaddafi da época. O autor bíblico ele vai dizer para você: ó, você gosta mesmo de Salomão? Salomão é um homem a quem Deus deu sabedoria para governar, e ele realmente foi muito sábio. E usou a sua sabedoria para dar nome aos quadrúpedes. Parabéns, Salomão! Você sabe diferenciar um cavalo de um asno. Que sábio, hein? Olha só, ali tem o jumento. Ali não, ali não é jumento, não. Ali é mula, porque cruzou dois animais diferentes. Parabéns, Salomão! Tu é o cara mesmo, hein? Você não vai ver o autor de Reis metendo louco, dizendo que
que o rei usou sabedoria para idiotice. Mas o texto é cheio de ironia, é cheio de sarcasmo. Então é o seguinte, por que eu estou gastando tanto tempo com isso? Porque esse é um tabu no nosso meio. Se você não quebrar o tabu de uma Bíblia muito bonitinha, muito fofa, a Bíblia não é fofa. Se você não fizer um detox de Disney, você não vai entender o texto bíblico. Porque o texto bíblico é poético e nem sempre é poético na linha do que a gente quer ver. Às vezes ele é poético, tipo aquela série The Boys, que passa na Amazon Prime. Vamos para poema? Poema mesmo? Vamos para poema mesmo? Porque tem bastante. Até agora eu estava falando de narrativa, mas vamos poema real, oficial, vai? É, dentro das ideias de acrósticos, de recursos literários, talvez o pedaço de texto mais impressionante em termos de requinte literário de todo o Antigo Testamento seja o livro de Lamentações de Jeremias. Por quê? Porque, cara, o livro de Lamentações de Jeremias, cada verso, cada versete do livro de Lamentações começa com uma letra de alfabeto na sequência, brother. Pensa fazer isso em português. O primeiro verso começa com a letra A, o segundo com a letra B, o terceiro com a letra C, o terceiro com a letra D, o terceiro com o seguinte com a letra E, e assim vai. Eu já me perdi na hora de falar primeiro, segundo, terceiro. Ítalo, isso acontece no Salmo 119, tá? Isso também acontece num Salmo, isso acontece no Salmo 119. Lamentações de Jeremias é assim. Logo ele, Jeremias, que achava que não era lá tão sofisticado. Amigo, quando a gente chega na letra X, a gente já tem dificuldade em começar a escrever. E aí, Lamentações de Jeremias, cara, não contente em fazer isso, faz isso em cada capítulo. Cada capítulo tem um desse. E no terceiro ele faz 3 vezes. É poético pra caramba. A ideia é expressar que aquele sofrimento e aquele lamento é um lamento tão integral que cobre todas as letras do alfabeto. É tipo, é sofrência de A a Z. Esse é o sentido da parada. É, é, é o significado tão absurdo do que é a dor, que é a dor em todos os seus aspectos. Tudo quanto é possível de descrição de dor está ali. Aí você pega, por isso que eu tô falando, o texto bíblico não é fofo. Quer pintar a Bíblia de colorido? Quer colocar folhinha, florzinha, tal? Pode fazer. Deixa a sua Bíblia bonitinha, tal. Mas faz um detox de Disney, porque a Bíblia não é isso. A Bíblia não é Moana, não é Elsa, não é Frozen. Chega lá em Lamentações 4:10, que é esse livro mais impressionante do ponto de vista estético de todo o texto bíblico, e claramente, certamente, das obras mais impressionantes do ponto de vista estético em toda a literatura humana, tá ali com os decassílabos de Camões, de Dante, de Shakespeare. Tá ali, pau a pau. E você chega em Lamentações 4:10, tá assim, ó. Mulher diante do cerco de Jerusalém, Babilônia foi lá, cercou a cidade de Jerusalém, não deixava comida entrar nem sair, tá? Então o pessoal começou a passar fome, porque a comida não entrava, tá? No cerco de Jerusalém, mulheres de bom coração cozinharam seus próprios filhos para comer. É isso que você ouviu.
não tem esse versículo na caixinha de promessa, né? Então, que eu tô querendo trazer com essa história? Tô gastando um tempo enorme para falar de poesia do Antigo Testamento para fazer com que a gente entenda é, o funcionamento desse conjunto de documentos, que é repleto de coisas que a nossa imaginação pudica, restritiva, é, 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 talvez puritana, não permite que a gente pense, não permite que a gente se dê a pensar. Agora, tudo isso é estético, por quê? Porque existe estética no lamento, existe estética na dor, existe estética no tétrico. Aliás, se não tiver estética no tétrico, só existe depressão e suicídio. Então, algo a gente tem que enxergar ali para se levantar do meio do caos. E o profeta Jeremias, de fato, enxerga. É em Lamentações de Jeremias, e é no capítulo 3, no centro estético de Lamentações de Jeremias, que ele fala: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E no meio de um caos em que mulheres são obrigadas a cozinhar os seus próprios filhos para comer, o cara ser capaz de tentar lembrar algo que possa lhe dar esperança para ver uma luz no fim do túnel, isso é de uma resiliência extraordinária, isso é estético como não existe nada nesse mundo. Mudança de mindset, de coach, vai ler Lamentações, meu irmão. Ali você vê o que é resiliência de verdade. Ali você vê o que é uma potência vital de quem quer sobreviver e encontrar luz no meio de um lugar onde não tem nada. Só tem cara na poeira e sangue. Aí tu vai me escrever isso como tratado teológico? Não, claro que não. Tem que ser estético, tem que ser poético, tem que ser com requinte literário. Não tem outro jeito de fazer. Não tem outro jeito de fazer. Ao mesmo tempo, o texto bíblico ele é recheado do idílico, do bucólico, do contemplativo. E aí a gente observa toda uma outra estética, uma estética do sublime, que também está lá no texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí o Salmo 23 te leva para esse ambiente pastoril, bucólico, idílico, é, de pastos, gramíneas. Você sente o cheiro da terra molhada. Você é convidado a se imaginar deitando naquela grama, olhando para o céu e o formato das nuvens. E você vai vendo isso por meio de outros recursos estilísticos, como por exemplo os refrões. De cara o texto bíblico apresenta um refrão. Você conhece. E viu Deus que era bom, 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 e viu Deus que era muito bom tudo aquilo quanto ele havia feito. Refrão. Tá lá. Narrativa? É. É, é uma abordagem narrativa da criação que tem refrão? Por um acaso, e veja, isso é uma outra coisa, porque eu faço questão de dizer que
o Antigo Testamento é inteiro poético? Porque todo gênero literário é artificial. É a tentativa do ser humano de olhar para um texto já produzido e encaixá-lo dentro de um conjunto de padrões que o classifique de modo parecido com outros textos que têm essas mesmas características. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os Lusíadas, Camões, é poema? Pô, tem rima e métrica, né? É tudo decassílabo. Vai tentar escrever em decassílabo pra você ver como é fácil. É tudo decassílabo. É poesia. É poesia, lógico que é poesia. As armas e os barões assinalados. É poesia, lógico que é. Ou o episódio de Inês de Castro, que a gente tem ali toda, todo o discurso de Camões sobre o amor. É um não querer mais que bem querer, um solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente. Tem rima, tem métrica, é claro que é poesia. Mas conta uma história, então é uma narrativa também. Então é uma narrativa, é uma poesia? Não, é um poema épico. Pô, cara, para de tentar classificar um negócio e só diz assim, é genial. Tá bom? Genial é bom para você? Serve na tua, no teu cardápio de gêneros literários? Genial serve? Quando a gente vai lá para Gênesis 1, cara, Gênesis 1 é Gênesis 1, velho. Quer chamar de etiologia? Chama de etiologia. Quer chamar de contranarrativa épica? Chama de contranarrativa épica. Quer chamar de poema? Pô, tem refrão. Dito isso, tem pelo menos um recurso literário que é típico da literatura hebraica e do Antigo Testamento, que é importante que para você possa interpretar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, você saiba identificar que ele acontece, porque volta e meia os autores bíblicos usam isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que é o paralelismo. O mais comum é o de sinonímia. O que é o paralelismo de sinonímia? Você fala um bagulho numa linha, aí você fala o mesmo bagulho na segunda linha, só que com palavras diferentes. Vamos ver quem é bom de Bíblia aqui. Eu vou abrir, vou falar para abrir o microfone e falar, hein? O que o autor de Hebreus diz que é a fé? Vamos ver se alguém ajuda a gente. Pô, não tem nenhum corajoso aqui? Certeza das coisas que não se viram? Somos tímidos. Tá. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. É o firme fundamento das coisas Que se esperam e a prova das que se não veem. Se eu não me engano, é isso. e a prova das que se não veem. Olha, ainda falou na versão Almeida Corrigida e Fiel, irmão. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Convicção dos fatos que não se veem, das coisas que não se veem. São duas linhas que falam a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E isso é pensamento salmista. Nos Salmos você tem paralelismo de sinonímia o tempo todo. O tempo todo você tem um negócio falando uma palavra, uma frase falando um conceito, o mesmo conceito repetido embaixo com outras palavras. Paralelismo de sinonímia. E aí você vai no Novo Testamento, aparece com Hebreus. Tá? Existe paralelismo de antonímia.
que é o contrário. Esse aí está muito frequente em Provérbios. O sábio, tarará, tarará, tarará. O tolo, tarará, tarará, tarará. Um é o antônimo do outro. Paralelismo. É um jeito hebraico de fazer poesia, de fazer poema. E eventualmente a gente vai encontrar isso como fórmulas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Mostrando, inclusive, que o Novo Testamento tem uma cabeça hebraica, embora esteja escrito em grego. Além dos paralelismos, a gente tem uma outra coisa chamada quiasma. O que é o quiasma? Quiasma é a ideia de... Imagina um quadro, uma moldura. E em vez de você ter a moldura e a pintura dentro da moldura, você tem uma moldura, e dentro dessa moldura você tem outra, e dentro dessa moldura você tem outra, e dentro dessa moldura você tem outra, até você chegar no meio, que é a pintura. O quiasma é um jeito literário de mostrar para você que o centro daquela narrativa é o mais importante. Tá? Então você tem uma narrativa que ela termina e começa como uma espécie de moldura. A mesma ideia começando e terminando. Aí a segunda ideia corresponde à penúltima. A terceira corresponde à antepenúltima. Até você chegar no central, que é o centro de tudo. Isso é o quiasma. Aparece o tempo todo também no Antigo Testamento, direto. Sabe que história que é um quiasma? Babel. Babel é um quiasma. O começo corresponde ao final, a segunda ideia corresponde à penúltima, a terceira ideia corresponde à antepenúltima. E, ao mesmo tempo, Babel é um conjunto de paralelismos, de sinonímia. Olha o requinte literário dessa bagaça. O cara fez as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, Babel é uma narrativa. Claro que é uma narrativa. Ah, boa, Gui. Guilherme Amante tá dando um outro exemplo muito bom de paralelismo. O primeiro dia com o quarto dia da criação, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto. Lá na criação em 6 dias de Gênesis 1, você tem um negócio que é a terra era sem forma e vazia, tohu vavohu. Essa concepção de sem forma e vazia que está lá no começo do relato da criação vai orientar a organização do restante do relato. Sem forma, os 3 primeiros dias são destinados a dar forma à criação. Vazia, os 3 últimos dias preenchem aquilo que teve forma nos 3 primeiros. E aí o que acontece? O que teve forma no primeiro dia vai ser preenchido no quarto. O que teve forma no segundo dia vai ser preenchido no quinto. O que teve forma no terceiro dia vai ser preenchido no sexto. Requinte literário. Ah, mas aconteceu em 6 dias literais? Sei lá, mano. O autor do texto não tá nem aí para isso. O autor do texto tá mostrando uma outra parada. Sei lá não, eu sei que não foi, né? O universo tem aí, estima-se, 14 bilhões de anos, mais ou menos. Então não foi 6 dias literais. Mas tá lá, o texto é cheio de requinte literário pra gente interpretar. Por que que tá escrito assim? Pô, tem uma ordem lá. Então, assim, o Antigo Testamento, levado em consideração o seu caráter poético, ele é poético o tempo inteiro. E ele é poético o tempo inteiro, aqui eu vou chegar numa espécie de conclusão, tá? Vou encaminhar aqui para o final. Ele é poético o tempo inteiro, porque ele o tempo inteiro
É um convite ao leitor para que ele se detenha no texto. E se deter no texto é carregar o texto para além da leitura imediata e pensar sobre ele. Carregar o texto para além da leitura imediata e pensar sobre ele. Não, o Antigo Testamento não tem respostas para suas perguntas. Ele tem a história de Deus que te convida a pensar e então responder as perguntas que você tem. Por isso ele é inteiro desse jeito. Não ia ser mais fácil se Deus chegasse para você e falasse assim: ó, você vai casar com fulana, vai trabalhar nesse emprego, vai ter X filhos, tudo bonitinho. Ele podia ter entregue isso para você e tá tudo certo, você sabe exatamente como viver. Se o Antigo Testamento fosse um manual, seria isso que Deus teria dado, mas não foi. Deus deu uma narrativa cheia de recursos literários, cheia de requinte, que te convida a refletir profundamente e então, com o auxílio do Espírito Santo, tomar decisões para a sua vida. É isso. É sobre isso. Muito bom, Fontana. É uma palestra assim de explodir os miolos mesmo. Antes de abrir... Desculpa, Léo, porque assim, geralmente eu sou mais didático do que isso. Eu não gosto de dar palestra partida de basquete. Né? Pregação basquete e palestra basquete é ruim, né? Que é uns 100 pontos, mais ou menos. Pregação de 3 pontos já tá bom, 3 pontos tá bom. É uns 100 pontos, mais ou menos, aqui. Mas para falar de poesia no Antigo Testamento, eu acho que tem muita coisa para ser falada, então optei por um panorama.